Boa noite. Familiares e colegas prestam tributo aos profissionais de saúde que perderam a vida no acidente do domingo no Cabo Ledo. Os corpos seguiram hoje para Luís e Cabinda. É preciso agravar as penas para desencorajar os crimes contra os bens públicos. É o que defendem os intervenientes no encontro de Luanda. Só em 2025 o setor elétrico perdeu mais de 50 milhões de dólares. CAF decide retirar título do Campeonato Africano das Nações ao Senegal e declara Marrocos campeão. A decisão está a abalar as hostes do futebol africano. Israel prossegue a sua estratégia de extermínio de altas figuras do regime iraniano. Hoje assassinou o chefe dos serviços de informação do país. Começa agora o Telejornal. Foram hoje entregues às famílias os restos mortais dos antigos diretores de enfermagem do Hospital Municipal do Negage e do supervisor do Hospital Sanatório do Uís, que perderam a vida no trágico acidente do último domingo no Cabo Ledo, município de Icolibenco. A entrega formal dos corpos foi feita pela Ministra da Saúde, Silva Lutucuta, ao Governador do Uís, José Carvalho da Rocha. Eram 11 horas da manhã, quando a aeronave que transportava as duas urnas que continham os restos mortais dos quadros séniores da saúde no Uís fazia-se a pista do aeroporto provincial Manuel Quarta Punza. Momento de dor, de choros e de consternação preencheram o espaço. Familiares, amigos, colegas e munícipes não queriam ficar de fora no último adeus aos homens que dedicaram a vida à assistência de saúde por cerca de 25 anos. Ele é nosso pai, não tinha separação. Ele cuidou da família da mulher, como amigos, como vizinhos. Ficamos constrangidos com a dor, porque ele foi o nosso pilar, nosso líder, nosso chefe. É um pai acolhedor, é um pilar máximo na família. Neste momento estamos sem direção, sem rumo. Só Deus sabe como vamos fazer. O colega de Negais, vai para Negais. Daqui também o colega Luís, do município de Luís, também ficará aqui. A Ministra da Saúde, visivelmente abalada, diz que o setor no Uís, em particular, fica mais pobre com a perda dos funcionários séniores. Nós estamos a viver um momento difícil, de grande consternação para toda a família missa, para Angola, porque não só perdemos os nossos profissionais de saúde, mas também perdemos angolanos. Silvia Lutucuta realça que o Ministério tudo vai fazer para acompanhamento dos menores deixados por Bem-vindo Lucas, antigo supervisor de enfermagem do Hospital Sanatório do Uís, por esta haver perdido a mulher em dezembro do ano passado, ficando com isto os menores sem os cuidados do poder maternal e sem os cuidados do poder paternal. Estamos a trabalhar numa abrangência multissetorial, um grande envolvimento do governo local, através das suas direções competentes, darão o apoio necessário às famílias enlutadas. Temos que ter força e coragem para vencermos mais essa situação difícil, porque estamos a passar todos, não é? Às vezes a vida nos causa essas surpresas, não é assim? E mais ainda quando se tratam jovens na flor da vida, profissionais ao mais alto nível, mas temos que saber superar. A cidade do Uís esteve completamente agitada durante o cortejo fúnebre. Todos pretendiam dar o último adeus aos malogrados, distinto Paixão, que em vida era o diretor de enfermagem do Hospital Municipal do Negage, e de Bem-vindo Lucas, supervisor de enfermagem do Hospital Sanatório do Uís. As urnas que contêm os restos mortais dos enfermeiros já foram entregues aos familiares para o devido sepultamento. Hoje seguiram também para Cabinda os restos mortais das 4 enfermeiras vítimas deste trágico acidente ocorrido no último domingo no município do Cabo Ledo, província de Icolibenco. Os restos mortais chegaram esta quarta-feira à província de Cabinda. As urnas viajaram a bordo do avião da Força Aérea Nacional.
Às 15 horas e 46 minutos desta quarta-feira, a aeronave da Força Aérea Nacional aterrou na pista do aeroporto Maria Mambo Café, em Cabinda. Em terra, o cenário era de dor profunda. Abalada, a população entoava cânticos que carregavam o luto. Era a chegada dos restos mortais de 4 enfermeiras vítimas do trágico acidente ocorrido no último domingo no município de Cabo Ledo, província de Icoli-Bengo. É uma dor imensa, né? Principalmente a diretora de enfermagem do Hospital Provincial. Foi uma grande amiga, uma companheira, um grande exemplo de mulher. As urnas com os corpos de Ana Gomes, Alice Puna, Paulina Lituba e Maria Sem permaneceram por alguns minutos na área protocolar do Terminal Militar do Aeroporto Maria Mambo Café, onde receberam homenagens oficiais marcadas por emoção e silêncio respeitoso. Em vida, as 4 profissionais destacaram-se pelo compromisso e dedicação à enfermagem. 3 delas exerciam funções de direção nos hospitais onde estavam colocadas, enquanto a 4ª desempenhava o cargo de presidente provincial da Ordem dos Enfermeiros em Cabinda. Um reflexo claro do reconhecimento do seu mérito e liderança. Que para nós deixa um vazio irreparável, e não só olhar naquilo que de facto constitui a classe de enfermagem. É a classe que fica permanentemente com o doente. Para a governadora de Cabinda, Susana Abreu, a província perde um grupo de profissionais exemplares que serviam com zelo e humanidade às suas comunidades. Devemos consciencializar, devemos continuar a fazer a educação rodoviária, a educação para a segurança, porque obviamente que também se pode evitar tomadas medidas de segurança, cautelas que nós temos que tomar para evitarmos tragédias como esta. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, acompanhou o traslado dos restos mortais até Cabinda, onde apresentou condolências às famílias enlutadas, manifestou solidariedade em nome do Executivo. Eles deixam indiscutivelmente uma marca indelével, patriotas convictos, nacionalistas, e que de facto a saúde está toda de luto, Angola está de luto, e a saúde, porque agora temos uma saúde global, também está de luto. Temos acompanhado, dando apoio administrativo, apoio psicológico, e é por esta razão que estamos aqui em Cabinda, estivemos no IJ e vamos continuar a dar apoio às outras famílias que também perderam os seus entes queridos e que não são profissionais de saúde. Está prevista para esta quinta-feira uma cerimónia pública de homenagem organizada pelo Governo Provincial de Cabinda. Posteriormente, os restos mortais serão entregues às famílias para as cerimónias fúnebres e o último adeus da população cabindense. E antes da transladação dos restos mortais dos 6 enfermeiros para as províncias do Uíge e de Cabinda, foi feita em Luanda uma cerimónia de homenagem no complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé, num ambiente marcado por dor e consternação. Dia de emoções estadas no complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé. Aqui, o adeus foi coletivo, pesado e profundamente sentido. Caixões aliados, histórias interrompidas, famílias devastadas. Cada rosto presente carregava uma dor difícil de explicar. Colegas que partilharam turnos, amigos de longa data, familiares que ainda tentam aceitar o inevitável. É uma dor imensa. Primeiro, é uma menina que cresceu com todo o carinho em casa. Cresceu, formou-se. É um empreendimento, o Estado também prestou tanto o seu empreendimento na formação até chegar à categoria que conhecemos hoje. Portanto, é uma dor profunda porque deixa uma lacuna e deixa uma fenda nos nossos corações. Os profissionais rezavam do 6º Encontro Nacional de Reflexão sobre a qualidade de enfermagem e do ensino, realizado na cidade de Lubango, província da Huila. Saíram para cumprir uma missão, mas o destino mudou tudo. Saio daqui com uma recordação, tem uma marca muito grande. Doutora Alice, uma das pessoas que hoje venho aqui despedir-me dela,
é alguém que naquele último dia do encontro jantou ao meu lado. E ela orientava-me que na próxima atividade quer me ver no púlpito apresentando um tema. Durante a homenagem, o Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé parou por um instante para reconhecer o valor de quem dedicou a vida ao próximo. O regresso planificado não foi este, mas nós, que estamos à frente da cura, sabemos, pois, que a morte às vezes chega derrubando-se, sem avisar e sem preparar ninguém. Depois da cerimônia, o último percurso. O cortejo seguiu em silêncio rumo ao terminal aéreo militar, onde começou outra viagem, desta vez de regresso à casa. Temos que ressaltar que vão além das suas competências. A dimensão pessoal de cada um deles humanizou as nossas instituições, que foram eles que garantiram que dentro de cada protocolo, dentro de cada tecnologia, estivesse sempre uma pessoa. A humanidade não foi um acessório da profissão, mas sim a ferramenta essencial para o sucesso da sua maior missão. O IGE, Cabinda, destinos finais de quem agora regressa sem vida, mas com um legado que permanece. Ficam as memórias, o serviço, o compromisso. E fica também um alerta. Nas estradas, um segundo pode mudar tudo. E sobre outra morte ocorrida ontem, a Embaixada de Angola na Alemanha diz que recebeu com profunda tristeza o passamento físico do embaixador Rui Jorge Carneiro Mangueira, aos 63 anos de idade, vítima de doença. Para a embaixadora de Angola na Alemanha, Rui Jorge Carneiro Mangueira foi destacado diplomata, distinto servidor público, dedicado e íntegro, que desempenhou as missões que lhe foram incumbidas com elevado sentido profissional e patriótico. De igual modo, deixou o seu legado no âmbito do fortalecimento das instituições do Estado, cujo exemplo de patriotismo, dedicação e espírito de missão servirá de lição para as gerações atuais e futuras rumo a uma Angola cada vez mais próspera e desenvolvida. Também o Consulado-Geral de Angola no Dubai manifesta-se abalado pela morte de Rui Mangueira, primeiro representante máximo consular neste país do Médio Oriente. Na mensagem, a representação consular do país associa-se às manifestações pelo infausto acontecimento, realçando que a memória de Rui Mangueira permanece viva e que o seu exemplo continua a inspirar as futuras gerações de servidores públicos. Também em nota, o Secretariado Executivo Nacional da Organização da Mulher Angolana diz que tomou conhecimento com bastante pesar do passamento físico de Rui Mangueira. Neste momento de dor e luto, expressa as sentidas condolências à família enlutada, aos amigos e a todos quantos partilharam a sua convivência e percurso de vida. E falamos agora sobre a questão que preocupa a sociedade angolana. Estamos a falar dos crimes relacionados com o vandalismo de bens públicos. Os participantes ao colóquio deixaram apelos aos cidadãos para que denunciem este tipo de crimes que dilapidam os bens públicos e solicitam com urgência que se agrave de forma severa as leis e punições aos infratores. Vandalização de bens públicos e privados. Um problema que há anos tira sono aos cidadãos, principais destinatários dos empreendimentos erguidos nas cidades e vilas, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida. O rastro de destruição, segundo os órgãos policiais, atinge equipamentos elétricos, sistemas de água, linhas ferroviárias, escolas, hospitais, cabines telefónicas, quadras polidesportivas, balneários, espaços de lazer e meios de transporte. O vandalismo de bens públicos em Angola tornou-se um dos maiores desafios à proteção do património do Estado e da consolidação do nosso processo de desenvolvimento de infraestruturas fundamentais, como cabos elétricos, postos de transformação de energia, sistemas de iluminação pública e equipamentos ferroviários, que são os alvos prediletos de destruição e furto, comprometendo investimentos realizados com avultados recursos financeiros
visando o bem-estar social das populações. Cada cabo elétrico roubado, cada posto de transformação e de transporte de energia destruído e cada equipamento ferroviário vandalizado representam um retrocesso no esforço coletivo de desenvolvimento e progresso do país e nos esforços da reconstrução nacional. Para o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, o problema está identificado. Agora é preciso agir para fazer sentir aos infratores a mão pesada do Estado. O general Francisco Pereira Furtado aponta mesmo para a existência de redes criminosas com a participação de cidadãos nacionais e estrangeiros que têm causado prejuízos financeiros avultados ao governo. Só em 2023, a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade registrou prejuízos superiores a 400 milhões de kwanzas. Foram furtados cerca de 60 mil metros de cabos elétricos, além da destruição de armários e cabines de distribuição, torres de alta tensão e postos de transformação elétrica. Estimativas de avaliações efetuadas em todo o país indicam que em 2025 os danos provocados pelo vandalismo no setor energético ultrapassaram os 50 milhões de dólares. Os efeitos são visíveis e no dia a dia das nossas cidades. Em Luanda, por exemplo, a vandalização de sistemas de iluminação pública na via expressa, só para citar um caso, provocou prejuízos na ordem dos 39 milhões de kwanzas, colocando em risco a segurança rodoviária, a segurança das pessoas e a mobilidade urbana. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, que falava perante uma plateia composta por deputados, procuradores, juízes, entidades de defesa e segurança, administradores municipais, responsáveis das empresas do setor elétrico e das águas, no colóquio sobre medidas de prevenção e combate ao vandalismo, fez saber que as ocorrências de destruição, subtração e danificação de infraestruturas começaram a intensificar-se a partir de 2023, com sinais de espírito de sabotagem. A percepção de muitos cidadãos, em conluio com outros não nacionais, que enganados pelo lucro fácil, continuam a incentivar e a dimensionar certas práticas cujas consequências colocam em risco a segurança nacional, não devem continuar a ser menosprezados pelos órgãos que devem garantir a aplicação de medidas adequadas, visando desencorajar os atos que prejudicam o país e as suas populações. O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a lei que havia sido aprovada pela Assembleia Nacional para punir a vandalização de bens públicos. Com a lei sem efeito, foram registrados vários comportamentos considerados criminosos que afetaram, por exemplo, 5 torres de transporte de energia que alimentam as províncias do Kwanza Sul e Benguela. Lamentou o ministro de Estado, que assegurou que a polícia tem feito uma vigilância 24 horas ao dia. Em termos de resultados nacionais e operacionais, registrou-se um decréscimo acentuado dos atos de vandalismo nos meses de janeiro e fevereiro do ano corrente, comparativamente ao último trimestre de 2025. E neste período foram detidos 314 indivíduos, dos quais 248 nacionais e 66 estrangeiros. Com a interdição da atividade comercial de pesagem de material ferroso e não ferroso, as autoridades encerraram até o momento 1.616 estabelecimentos de pesagem, armazenamento, compra e venda de material. Os participantes ao colóquio deixaram apelos aos cidadãos para que denunciem este tipo de crimes que dilapidam os bens públicos e solicitam com urgência a aprovação de uma lei que agrave de forma severa as penas aos infratores. Ouviram em bom tom a real situação da vandalização dos bens e serviços públicos. Os números revelados mostram bem a dimensão do problema. Para os participantes ao colóquio, não se pode esperar mais, há que pensar na criação de normas para responsabilizar criminalmente os cidadãos que assim agem. Eu sou daqueles que defendem que isto já alcançou o nível de uma
de uma preocupação ligada à segurança de Estado. Temos uma lei recente do qual teve uma apreciação relativamente negativa do Tribunal Constitucional e que acabou por diluir de forma substancial esta referida lei. As micro-operações da Polícia Nacional resultam na detenção de alguns cidadãos, muitos encontrados em flagrante a subtrair material elétrico. 130 crimes de destruição de bens públicos ou perturbação da prestação de serviço, com 153 detidos e 74 menores em conflito com a lei. 93 crimes de subtração de bens ou meios de transporte públicos, com 64 detidos. 63 crimes de subtração de bem público, com 52 detidos e 14 em conflitos com a lei. A Movangola e a Mangola já traçaram planos de sensibilização. Nos próximos dias, as suas equipas poderão andar pelo país para falar da proteção dos empreendimentos socioeconômicos. Nos sentimos regozijados porque somos agente multiplicador de informação, de levar essa mensagem, no sentido de sensibilizarmos e desencorajarmos essas práticas que nada abonam à sociedade angolana. A Mangola está atenta, está a colaborar e vai continuar a colaborar com as administrações municipais, sobretudo com os governos provinciais, para que a nossa missão de proteção dos bens públicos surta efeito. É preciso que nós efetivamente reflitamos, sobretudo a juventude, sobre a necessidade de preservarmos cada vez mais os bens públicos. Tuncará Mohamed Saidou é de nacionalidade da Guiné-Conakry. Ele diz que vai conversar com os seus associados para realizarem negócios lícitos que não prejudiquem a vida da população angolana. A associação também já realizou várias atividades sobre esse programa de vandalização para sensibilizar as pessoas para não cometer esses crimes. A Igreja garante passar a mensagem aos fiéis por meio da pregação. A Igreja se sente condoído com os números tão elevados que espelham a situação social enferma da nossa sociedade. A Igreja não tem poupado esforços para, em conjunto, todos como cidadãos, encontrarmos as causas, os porquês que estão por detrás, enfim, desse fenômeno social da vandalização dos bens públicos. Aquilo que a juventude está a fazer hoje, destruindo os bens públicos, está a comprometer o seu futuro. Porque isso já não pertence a nós, que já temos uma certa idade, mas pertence à juventude. E uma nova lei surge como resposta ao aumento significativo aos atos de vandalismo. O diploma foi apresentado pelo secretário do Presidente da República para os assuntos jurídicos e prevê sanções duras. Sendo que cada secção trata de tipos legais de crime em que o vandalismo se pode traduzir. E conforme a natureza do ilícito, apresenta uma tipificação clara e graduada dos crimes de vandalismo, com penas de prisão que partem de um mínimo de 3 meses e um máximo de 15 anos. E por aqui vê-se uma primeira diferença fundamental entre esta proposta de lei e a lei vigente, porque na lei vigente uma das normas declaradas inconstitucionais tinha uma penalidade a penalidade máxima ia a 20 a 25 anos e nesta a penalidade máxima vai a 15 anos. Em casos especiais, em casos de agravação especial, pode chegar aos 20 anos, conforme adiante veremos. Com 2 painéis, o encontro discutiu o impacto econômico e social do vandalismo, a proposta de lei dos crimes do vandalismo de bens e serviços públicos. O Conselho Económico e Social reuniu hoje em Luanda, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, e analisou questões centrais sobre o desenvolvimento socioeconómico do país. A sessão fez o balanço do mandato desta comissão e destacou igualmente as preocupações à volta do impacto da pobreza na vida das populações, as desigualdades no sistema de ensino e os desafios a nível do setor da saúde. Entre as recomendações está a criação de uma força-tarefa para responder com maior eficácia aos problemas sociais mais urgentes. O Conselho Económico e Social reuniu-se esta quarta-feira no Palácio Presidencial na Cidade Alta para mais uma sessão ordinária sob a orientação do Presidente da República, João Lourenço. Durante o encontro,
o órgão de consulta do titular do Poder Executivo fez um balanço dos trabalhos desenvolvidos ao longo do mandato, com realce para a realização de 80 reuniões e a produção de 22 temas de reflexão. Entre os principais pontos abordados esteve o impacto da pobreza em Angola. O Conselho defende maior celeridade na implementação de medidas e sugere a criação de uma força-tarefa para responder com mais eficácia aos desafios sociais mais urgentes. Foi feita uma abordagem sobre o impacto da pobreza, portanto uma reflexão que é a continuidade do fórum promovido pelo Conselho Económico e Social no final do ano passado em Benguela, e foi possível abordar com o titular do Poder Executivo para apresentar aquilo que são as preocupações do Conselho em relação à pobreza e, portanto, a forma como as medidas estão a ser implementadas para a redução da pobreza. Uma das perspectivas do Conselho é que, apesar de existir algum trabalho em curso, nós entendemos que, pela urgência que se impõe, talvez a indicação de uma força-tarefa para atacar alguns temas mais candentes. O sistema de ensino também esteve em análise, com destaque para as assimetrias entre o meio urbano e rural. Dados recentes apontam para o agravamento de indicadores nas zonas rurais, o que levanta preocupações quanto à capacidade de resposta, sobretudo ao nível dos recursos humanos. O Conselho sublinha ainda o papel das igrejas como parceiros estratégicos do Estado no reforço do ensino, especialmente nas comunidades mais remotas. Sendo que os dados do censo 2024 apontam para o agravamento de alguns indicadores a nível da esfera rural. E aqui foram trazidas algumas abordagens, não apenas do ponto de vista da construção de infraestruturas, mas, sobretudo, da capacidade humana para conseguir resolver os problemas no meio rural. Uma das perspectivas que foi muito debatida também diz respeito ao papel interventivo das igrejas, portanto, de como estas podem ser um parceiro estratégico do Estado no meio, sobretudo no meio rural, para fortalecer a capacidade de ensino e ajudar aqui, portanto, o Executivo nos desafios que são muitos. Na área da saúde, os membros do Conselho Económico e Social defenderam maior atenção à rede primária, considerada essencial para garantir o primeiro atendimento às populações, apesar dos avanços registrados ao nível da rede hospitalar e da formação de profissionais do setor. Há um investimento relevante a ser feito, sobretudo nos hospitais, na rede terciária, e o que o Conselho propôs foi uma análise e uma abordagem mais objetiva em relação à rede primária, portanto, que é aquela que vai dar o primeiro suporte a nível das necessidades sociais. Portanto, o Executivo apresentou números sobre aquilo que tem sido o aumento de leitos, portanto, e a capacitação de profissionais dentro do sistema de saúde, e que nos próximos meses algum deste resultado deve ser visível já também nas unidades hospitalares. No final, o Conselho Económico e Social reafirmou o compromisso de continuar a apoiar o Executivo através da apresentação de propostas e recomendações que contribuam para os melhores caminhos no sentido do desenvolvimento de Angola. E o Presidente da República, por conveniência de serviço, decretou, nos termos da alínea I do artigo 119 e do número 4 do artigo 125, ambos da Constituição da República de Angola, conjugados com o número 1 do artigo 8º da Lei número 22/12 de 14 de agosto, Lei Orgânica da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, o seguinte: é dado por findo o mandato de Hélder Fernando Pitagros, do cargo de Procurador-Geral da República, para o qual havia sido nomeado através do Decreto Presidencial número 104/23 de 28 de abril.
E considerando que o plenário do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público homologou os resultados da eleição dos candidatos a Procurador-Geral da República na sua 4ª sessão extraordinária, referente ao 4º ano do 5º mandato, realizada aos 16 de março de 2026, atendendo à necessidade de se proceder ao provimento do cargo de Procurador-Geral da República, o Presidente da República decreta, nos termos da alínea I do artigo 119 e do número 4 do artigo 125, ambos da Constituição da República de Angola, conjugados com o número 1 do artigo 8º da Lei número 22/12, de 14 de agosto, Lei Orgânica da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, o seguinte: é nomeado Pedro Mendes de Carvalho ao cargo de Procurador-Geral da República de Angola. E, em fim de mandato, no cargo de Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros voltou a garantir que os processos que envolvem Isabel dos Santos e Manuel Vicente não caíram no esquecimento e que a seu tempo terão novos desenvolvimentos. Seguimos olhando para outros assuntos. Angola e Côte d'Ivoire estão empenhados em reforçar a cooperação económica e parlamentar. Foi com este propósito que o Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, recebeu hoje o embaixador da Côte d'Ivoire, com quem abordou assuntos ligados à diplomacia parlamentar. No final, o diplomata ivoiriense disse que a cooperação económica entre Angola e a Côte d'Ivoire entra agora numa nova fase, com a retoma da ligação aérea entre as duas capitais, já a partir do próximo mês de abril. Focado no aprofundamento da diplomacia parlamentar, o embaixador extraordinário e plenipotenciário da Côte d'Ivoire em Angola, Jean-Marie Somé, foi recebido em audiência pelo presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, para tratar de assuntos de interesse comum. Analisaram a importância dos dois Estados fortalecerem as relações diplomáticas e parlamentares que precisam de ser reativadas. Já existe ao nível parlamentar o grupo de amizade Angola-Côte d'Ivoire, mas é necessário reativá-lo para continuar a trabalhar ao nível parlamentar. E nós somos portadores de um convite. Nós trouxemos o convite do Senado, da Presidente do Senado da Côte d'Ivoire, para as mulheres parlamentares de Angola, para que possam se deslocar para a Côte d'Ivoire de 22 a 25 de abril. Os laços bilaterais e parlamentares assentes na cooperação política e económica, impulsionados com a assinatura de 14 instrumentos jurídicos em 2024 nas áreas de agricultura, minas e diplomacia. O desafio é continuar a abrir caminhos para o setor econômico, sobretudo com a retoma da ligação aérea entre as capitais dos dois países, o que vai marcar uma nova era nas relações bilaterais. Plusieurs sociétés qui sont venues déjà ici. Nós abordamos os avanços das relações entre Angola e a Côte d'Ivoire nos planos agrícolas, econômicos e, sobretudo, com a TAG, que vai realizar a primeira ligação no dia 6 de abril para Abidjan, Côte d'Ivoire. O mais importante é a colaboração entre várias empresas ivoirienses que desejam instalar-se aqui em Angola, muitas multinacionais sobre o óleo de palma, a cultura do óleo de palma, o cacau e também o caju e o café. E falando do café, Angola já foi primeira em café. Mas é importante hoje de relancer o café em Angola. E a seguir, Ende assume controle de todos os PTs privados no bairro Ramiros. Este é um assunto para conferir depois do intervalo. Fique connosco, até já. E como prometemos, falamos agora sobre eletricidade. A Ende assumiu finalmente a gestão de todos os PTs privados no bairro do Ramiros, província do Icolibengo. É sobre esta reportagem que vamos ver a seguir. Esta medida visa eliminar a intermediação na comercialização de energia e melhorar a qualidade do serviço prestado à população.
Aqui no bairro dos Ramírios, em Luanda, este processo levado a cabo pela Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, vai permitir que mais de 200 famílias tenham acesso à energia elétrica da rede pública. A população desta zona, que dependia de um PT privado, hoje está a consumir energia da rede pública, fruto deste trabalho aturado que a ENDE tem vindo a fazer em vários pontos do país. A decisão surge na sequência de várias reclamações de consumidores relacionadas com custos elevados, práticas burocráticas e baixa qualidade do serviço prestado por operadores privados, sobretudo em zonas periféricas da capital. Noutrora, estávamos a pagar 10 mil kwanza, agora estamos a pagar um valor que vai de acordo, com que são a taxa do Estado. Aumentou daqui do Ramiro, porque pré-pago é quando a luz termina o seu saldo, cada pessoa vai fazer o seu carregamento e teremos luz. O que aconteceu aqui, o que está a acontecer aqui no Ramiro, também estamos a fazer na Zona Verde 3, estamos a fazer na Fubu, já fizemos anteriormente no Zango, isto na província de Icolibengo, e vamos continuar a fazer em todas as zonas onde existem PTs privados a comercializar energia. Nós ainda vamos chegar para pôr energia da rede pública. O anúncio do fim progressivo da distribuição de energia elétrica por meio de PTs privados enquadra-se na estratégia do Executivo angolano de reforçar o papel do Estado na distribuição de eletricidade. Diversos equipamentos de mecanização agrícola foram distribuídos às cooperativas da província do Kwanza Norte no quadro do FADA, que prevê financiar mais de 3.000 equipamentos agrícolas em todas as províncias. Vamos produzir mesmo muito. 2027 é que nos aguarda. Chegou na boa hora, depois de uma aflição tremenda. A aflição que deixa também de tomar conta da cooperativa Tudo Tem Seu Tempo, instalada no município de Kazengo, no Kwanza Norte. Nós já temos vendido muito tomate, repolho nos mercados do Catome no 30, mas com esta máquina vai ser um grande sucesso, porque temos trabalhado com máquinas muito cansadas. Do município de Massangano veio a chamada tia do arroz, Mariana Calombe, a maior produtora do cereal na região. 400 toneladas vamos conseguir tirar, porque a manual estamos a tirar mista com alguns produtos diversos, estamos a tirar essas toneladas todas, imagina com esta máquina. Com este meio, Adão dos Santos vai diversificar a produção no município de Golungo Alto. Nós estamos a prever produzir café com maior quantidade, mandioca, que já temos lá quantidade, banana, jinguba, e temos também o citrino, abacate, manga. A Coplaca recebeu igualmente para dinamizar a atividade agropecuária no Planalto de Camabatela. Não se faz pecuária sem uma parte da agricultura, porque temos uma série de coisas que precisamos de produzir para alimentar o gado e também para tornar as próprias fazendas rentáveis. Estes meios de mecanização não são apenas equipamentos de trabalho, mas representam confiança no potencial dos nossos agricultores, a visão estratégica e o compromisso permanente do Executivo angolano liderado por Sua Excelência Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Tem estado a trabalhar incansavelmente na criação de políticas e programas que apoiem os camponeses, incentivam a agricultura empresarial e promovam a diversificação da economia nacional. O projeto, que deverá catapultar a produção nacional, será abrangente a outras províncias do país. A nível da carteira de crédito, o FADA tem um total de 5.092 projetos financiados, avaliados em mais de 54 mil milhões de kwanzas. A província do Kwanza Norte conta com 186 projetos financiados, avaliados em mais de 1,8 mil milhões de kwanzas. Os produtores vindos de vários municípios aproveitaram o ato para apresentar o que produzem a nível local.
Os militantes do MPLA no município dos Molevos vão ganhar novas instalações do Comitê Municipal. Esta terça-feira foi feito o lançamento da primeira pedra pelo primeiro secretário provincial de Luanda, Luís Nunes. O novo comitê a ser construído até outubro próximo vai conferir melhores condições de trabalho para os militantes dos Molevos, que pela primeira vez receberam a visita do primeiro secretário provincial em Luanda, no âmbito da jornada M em Movimento. Hoje estamos a visitar Molevos a nível do partido. Nós temos algumas dificuldades a nível de estruturas. Lançamos a primeira pedra do Comitê Municipal do partido para ser concluído daqui a 6 ou 7 meses, para dar outra dignidade aos nossos militantes aqui no município. Uma jornada dedicada para o reforço da vida interna do partido e trabalhos a nível das estruturas do MPLA nesta circunscrição de Luanda. Visitamos 2 CAPs, felizmente estamos... O município do Molevo está quase a fechar o processo de cadastramento que nós já começamos há um tempo atrás e estamos já com muitos números a nível de crescimento. Afinar a máquina, que nós temos muitas lutas pela frente, uma delas agora com o processo orgânico que vai começar, que vai culminar com o Congresso, o 9º Congresso do MPLA e depois a luta nas eleições de 2027. Luanda, o MPLA vai recuperar o poder político que deixou para trás em 2022. A situação social dos munícipes dos Molevos também mereceu a atenção do primeiro secretário do MPLA, tendo por ocasião interagido com a população e alunos do ensino primário. Para além de discutirmos com o Comitê Municipal os problemas que afligem o partido, também cai por terra também a situação de discutirmos, que é o principal, a parte social. E nós já prometemos e vamos cumprir com aquilo que nós nos propusemos a fazer durante este nosso mandato. Luís Nunes visitou esta anciã, antiga militante do MPLA, no âmbito do programa Onde Anda o Meu Camarada. De seguida, interagiu e ouviu preocupações dos militantes de base do partido. A secretária-geral da OMA encontrou-se hoje com os membros da Comissão Executiva desta organização feminina do MPLA para preparar as visitas de ajuda e controle aos 16 municípios da capital. Carlota Dias quer inteirar-se do estado de funcionamento das estruturas de base da OMA a todos os níveis. Foi neste ambiente caloroso que a secretária-geral da OMA, Emília Carlota Dias, foi recebida pelos militantes e dirigentes da OMA e do MPLA na sede do Comitê Provincial do MPLA em Luanda, nesta sua primeira visita de trabalho à província. Depois da saudação, a secretária-geral da OMA manteve um encontro de cortesia com a secretária provincial da OMA de Luanda, Luzia Policarpo, a que se seguiu a um encontro com os membros da Comissão Executiva, em que foram abordadas questões organizativas e estabelecido o calendário de visitas que a secretária-geral da OMA vai efetuar aos 16 municípios da província de Luanda. O ponto mais alto da visita da secretária-geral da OMA foi marcado por um encontro alargado que manteve com as primeiras secretárias municipais da OMA da província de Luanda. Não serão visitas de formalidade, mas sim visitas de trabalho. Visitas para a escuta ativa, para reforço organizativo, para identificação de dificuldades reais e para resposta política e organizativa mais próxima. Temos igualmente de olhar com atenção para as secções de base da nossa OMA. É nelas que a OMA se confirma. É nelas que a organização ganha capilaridade. É nelas que se mede a vitalidade da nossa ação. Quando a base está acompanhada, a organização respira melhor. Quando a base está desorganizada, toda a estrutura enfraquece. A força da OMA sempre esteve nas bases, nos bairros
nas aldeias, nos mercados, nas escolas e nos espaços onde a mulher angolana vive e constrói o futuro das famílias. É um privilégio sermos os primeiros a receber o Secretariado Executivo para, dentro de mais 8 dias, começarmos as visitas de ajuda e controlo à província de Luanda. Temos a certeza que com a camarada Carlota Dias nós iremos carregar a província de Luanda toda, os 16 municípios. No final foram apresentados os membros que integram o novo Secretariado Nacional da OMA após a realização do 8º Congresso da organização. E seguimos com a previsão do tempo. E a seguir vamos olhar para as reações à volta da polémica decisão da CAF. Até já. E regressamos para os minutos derradeiros do Telejornal. A 39ª reunião do Secretariado Permanente para os Assuntos de Defesa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa decorreu nos dias 17 e 18 deste mês na sede da CPLP em Lisboa, presidida pelo Tenente-General Nuno Lemos Pires, Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional de Portugal, na qualidade de coordenador do Núcleo Permanente do Secretariado Permanente para os Assuntos de Defesa. Na sessão de abertura, a embaixadora Maria de Fátima Jardim, secretária executiva da CPLP, realçou a importância da componente de defesa enquanto pilar da soberania e área estratégica e em que as parcerias e a multilateralização será das mais-valias na busca de respostas conjuntas a ameaças partilhadas. O Tenente-General Nuno Lemos Pires destacou a importância de garantir que a segurança e defesa estão alinhadas, como acontece em muitos dos Estados-membros da CPLP, e cita como exemplo a soberania das águas territoriais. Fátima Jardim referiu a importância de contar sempre com os contributos da componente da defesa na preparação da nova visão estratégica para o período 2027-2033. Um grupo de membros da Associação Angolana Jucarente visitou hoje a Escola Profissional de Economia Social e reforça a mensagem de responsabilidade aos estudantes do SPALOP. A instituição acolhe, nesta altura, 70 estudantes bolseiros. A visita teve como principal objetivo reunir com a direção da escola para tomar contacto com o percurso académico dos estudantes e reforçar a cooperação institucional. Durante o encontro foram também abordados aspectos relacionados com a preparação do próximo ano letivo e garantir melhores condições de formação e integração para os estudantes. Com a visita, a Jucarente reafirma o seu compromisso com a promoção da educação, capacitação e mobilidade académica dos jovens da CPLP e acredita que o investimento da formação é importante para construir um futuro mais sustentável para os países africanos de língua portuguesa. A CAF decidiu retirar o título de Campeonato Africano das Nações ao Senegal e declarou Marrocos campeão. Isso depois da Comissão de Apelação considerar que o Senegal desistiu do jogo na final de janeiro, quando os jogadores abandonaram. Por cá, e ainda no âmbito das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, o Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da Pátria, outorgou esta quarta-feira, por delegação de competência do Presidente da República, militares dos 3 ramos das Forças Armadas, 2ª e 3ª classes.
É um sinal de reconhecimento da bravura, determinação e abnegação dos filhos da pátria angolana que muito se bateram durante o processo de luta para a conquista da independência e paz efetiva. Este ato representa o reconhecimento para todos os filhos dessa pátria que não só nos momentos muito difíceis em que o país atravessou. Esse reconhecimento, digo aqui, aproveito as vossas câmaras para dizer que convinha que esse grupo dos 50 fosse tido e achado. Não é que nós queremos ser heróis, mas é um facto que aconteceu e é preciso nós não descurarmos isso. Volvidos 50 anos da conquista da liberdade e em véspera das celebrações dos 24 anos da paz e da reconciliação nacional, eis o momento para a profunda gratidão e reconhecimento do povo angolano perante os seus mais dignos filhos. Que apresenta o reconhecimento da missão cumprida, toda a minha trajetória nas Forças Armadas angolanas. A cerimónia de condecorações do subsistema militar, medalha dos serviços distintos segunda e terceira classes, teve lugar na sala de conferências 28 de agosto do Quartel-General, em cumprimento do Decreto Presidencial 268/25 de 16 de dezembro. Foram condecorados esta quarta-feira militares dos 3 ramos das Forças Armadas angolanas, generais, oficiais superiores, capitães e subalternos. O Estado angolano tenha reconhecido-nos, portanto, pelos feitos e ainda estamos aqui continuando no ativo a dar o nosso melhor. Estamos aqui para testemunhar a honra e a graça e a glória em nome dos meus irmãos. Nos sentimos lisonjeados e estamos extremamente gratos. Muitas vezes pela família não tem, mas é bom ver que o trabalho dele afinal não foi em vão, ou seja, ele contribuiu para que temos hoje no país. Por delegação de competências do Presidente da República, João Lourenço, João Ernesto dos Santos, Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, procedeu à outorga de medalha militar dos serviços distintos a militares dos 3 ramos das Forças Armadas angolanas, segunda e terceira classes. E eu fecho do Telejornal. Muito obrigada pelo prazer da sua companhia. Boa noite. Até amanhã, a hora de sempre.